Olá pessoal, como vocês estão? E aí, animados para a nossa aula de hoje? Muitas, tenho certeza que sim. Hoje nós vamos estudar em História e Geografia, História primeiro, aqui na página 12 e na página 13. Que legal! A gente está falando nesse capítulo sobre os tipos de moradias. E hoje a gente vai pensar um pouquinho nas moradias do passado, do presente e do passado. No Brasil existem muitas formas de morar. Existem formas muito antigas e que ainda permanecem no presente, como a casa de taipa e o sobrado colonial. Essas moradas são tradicionais e encontradas em diferentes regiões do nosso Brasil. Então, olha que bacana. Alguns tipos de moradias que eram utilizadas lá no passado, na época do Brasil colonial. Professora, o que é isso, Brasil colonial? Olha aqui do ladinho que vocês vão ver. Colonial é o período da história do Brasil e que vai de 1500, quando o Brasil recebeu aí os primeiros portugueses, até 1822, quando o país era colônia de Portugal. Quando Portugal que comandava aqui, que mandava no Brasil. Então era colônia de Portugal, por isso período colonial, tá? E moradas são tradicionais, quer dizer que veio através da tradição, ou seja, algo do passado que veio de geração em geração, certo? Existem algumas casas antigas assim, alguns tipos de moradias antigas que ainda tem hoje. Por exemplo, se a gente olhar aqui para nossa cidade, quando a gente vê ali as construções lá do Teatro Dominguinhos, lá do museu, aquela região mais central ali, a gente percebe algumas dessas construções, né? Que são aí bem antigas e que têm sido conservadas aqui na nossa cidade. A gente tem construções em outras regiões, em outras casas que também, em outras cidades que também são antigas. A casa de taipa, por exemplo, o que era essa casa de taipa? Preste atenção aí. Os portugueses que chegaram em 1500 às terras que hoje formam o Brasil começaram a construir casas de taipa ou pau a pique. Essas moradias eram feitas com barro socado e madeira. Então o que eles faziam? Eles vinham aqui e faziam todo o engradado, né? Com a madeira, fazia tudo quadriculadinho, tudo bonitinho. E aí vinha com o barro preenchendo esses espaços da madeira. Era um material barato, né? Porque a madeira era abundante aqui no país. E o barro nem se fala, tá? Era uma forma que eles tinham de construir as casas. Se você observar bem, é um tipo de casa resistente, fácil de construir, com um custo baixo e utilizado até hoje em algumas regiões. Se a gente observar essa foto aqui, ó, morada de taipa retratada na obra de habitação de negros, de João Moritriz Rugendas. Eu estava lendo sobre esse pintor aí, e ele fez um trabalho nessa época, quando o Brasil estava sendo colonizado. Ele chegou ao Brasil em 1821 como parte de uma missão científica do Barão de Langsdorff, custeada por Czar Alexandre I da Rússia. Ele viajou para o Brasil para fazer, através de desenhos, fazer documentários sobre essa nova terra, sobre a terra dos portugueses, a América dos portugueses. E depois, com o passar do tempo, ele saiu dessa missão e começou a fazer esse trabalho de registro histórico, né? Ele fazia a retratação de como viviam os brasileiros naquela época. E quando ele voltou para lá, ao retornar para a Europa em 1835, ele publicou o livro Viagem Pitoresca ao Interior do Brasil, em 1835. Nesse livro, ele mostra, né, muito de como era o país nessa época, de como o país vivia, de como as pessoas moravam, inclusive, né? Se a gente olhar aqui nessa foto, a gente vai ver aqui atrás, ó, uma casa grande, né? Uma senhora aqui na sacada, e aqui embaixo a casa dos negros. Isso faz a gente saber
pensar bem no que era mesmo, né? Era chamada de casa grande, onde o dono do engenho, o senhor, né, ficava. E aqui era a parte dos negros, que eram os povos que serviam, que trabalhavam ali no serviço braçal para produzir, né, nas fazendas, tá? Essa foto aqui, olha, é o mesmo estilo de casa, mas é uma foto, olha, se vocês veem aqui, do ano de 2017, que aconteceu, que foi tirada na aldeia Yanomami de Matucacá, em Santa Isabel, no Rio Negro, no Amazonas, em 2017. Então, o que a gente percebe? Que esse estilo de casa, que era lá do Brasil colonial, lá atrás, ainda persiste até hoje. Eu, particularmente, cheguei a ver muitas casas desse estilo. Quando nós mudamos aqui para Rondônia, minha família veio para cá em 1984. Eu era ainda uma criancinha, tinha 4 anos apenas. E muitas casas eram desse tipo aqui, né? E as que não eram desse tipo eram casas de madeira. As casas que eram mais chiques, né, digamos assim, eram as casas de madeira. E quem não tinha as casas de madeira tinha sim. Muito tempo depois que começou a construir as casas de alvenaria. Eu me lembro que lá na linha, né, eu morava no sítio, lá na linha, quando surgiu a primeira casa de alvenaria, foi assim, uma coisa fantástica. Todo mundo ficava assim, admirada. Ah, é uma casa de alvenaria ou uma casa de material, que falava, né? E então, assim, a gente percebe que não tem muito tempo essa mudança, certo? Então, assim, a moradia do passado ainda é presente hoje e é importante a gente conhecer, né? Então, crianças, conversem aí com as suas famílias, procure fotos antigas, né? Quando for visitar lá a casa da vovó, da titia, né? Procura as fotos para ver como eram as casas, como as pessoas viviam, né? Em épocas passadas, tá? Vamos lá então para a próxima página. Aqui, o sobrado colonial. No passado, um tipo de habitação tradicional no Brasil era o sobrado colonial, conhecido, né, como casa de porta e janelas. Esse janeiro agora a gente viajou, eu e minha família, nós fomos lá para Minas, e aí num dia nós fomos lá visitar a cidade de Ouro Preto. E essa foto aqui, inclusive, é lá de Ouro Preto. E é bem interessante porque a gente vê isso mesmo, né? Assim, o estilo das casas, até dos restaurantes, tudo assim manteve essa construção antiga. E hoje, assim, é moradia. Aí tem lugar que era casa, que hoje é hotel, tem lugar que hoje é comércio, né? Mas era onde o povo residia realmente, né? Nas cidades ou vilas, os sobrados eram construídos um ao lado do outro e alinhados ali com a rua. Não tem quintal como a gente tem hoje, né? Aí vem as nossas atividades aí. Leia o texto e observe as fotografias e faça as atividades. Então você vai ler esse texto aqui, ó. Eu não vou ler aqui pra gente não tomar muito tempo no nosso vídeo, mas você vai ler o texto aí e responder, ó. Discuta com os colegas. Podemos dizer que as construções mudam de função ao longo do tempo? Eita, mas tem um mosquito aqui perturbando. Assim, as construções mudam de função. Por exemplo, uma moradia, uma construção que servia como moradia pode passar a servir como comércio, pode passar a servir como hotel, pode passar a servir um prédio de um órgão público. Então, sim, né? Pode acontecer. Vocês vão ler aqui falando sobre esse casarão aí e vocês vão entender e colocar aí com as palavras de vocês. Depois, organize as palavras para formar uma frase verdadeira. O que vocês podem colocar aí, por exemplo? Olha só, se você juntar antigas formas de morar permanecem no presente.
É uma opção, né? Ou você pode colocar também assim: no presente permanecem antigas formas de morar. Depende de como você quer colocar, tá? Você vai organizar aí para poder colocar uma frase que faça sentido, tá bom? Bem tranquilo. Procurem conversar em família sobre essa questão da permanência das casas. Quando você estiver passando em algum lugar, observa se as casas são só construções mais novas ou construções mais antigas que têm sido conservadas aí, tá bom? Vamos lá então para a nossa matéria de geografia, que nós estamos estudando sobre as paisagens. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre as transformações nas paisagens. E aí vem essa questão da moradia. A paisagem, por exemplo, lá em Ouro Preto, a paisagem, o tipo de construção permaneceu muito, né? Em outros lugares já vai mudando, vai demolindo, vai construindo novos, ou vai descobrindo novos lugares e construindo. Tem lugares que permanecem sem construção, tem lugares que estão cada vez mais construídos, tá? Então vamos ver lá em geografia sobre as transformações da paisagem. Vamos lá? Página agora de geografia. Muito bem, com seu livro aberto aí, livro de geografia na página 12, como a gente estava falando lá no finalzinho da atividade de história, a transformação da paisagem, a gente já colocou bem aí que paisagem é tudo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato, tá? A paisagem sempre se modifica, ela está sempre sendo alterada, às vezes pela ação da própria natureza e às vezes pela ação do homem. Por exemplo, a vista que temos de um lugar de manhã é diferente daquela que nós temos à noite. Quando chove, a paisagem é diferente da que vemos em dias sem chuva, certo? Então, a mesma paisagem, ela muda a forma como a gente a percebe, né? Não é que a paisagem se mudou, mas muda a forma como nós a vemos. De dia a gente vê de uma forma, de noite a gente vê de outra. Se tá no sol quente, a gente percebe de uma forma. Se tá chovendo, a gente percebe de outra forma, tá? Cada pessoa percebe as paisagens e se recorda delas e de seus detalhes de modo particular. Às vezes eu vou num lugar e vou lembrar de uma planta que eu vi. Outra pessoa vai no mesmo lugar e vai lembrar do cheiro que sentiu da flor daquela planta, entende? Então cada pessoa percebe de uma maneira diferente e se lembra de uma maneira diferente também. Desta maneira, elas se tornam únicas, tá? Cada um tem a sua forma de perceber o mundo. Às vezes uma coisa que me chama atenção não chama a atenção de vocês. Às vezes uma coisa que chama a atenção de vocês não necessariamente vai chamar a minha atenção. Mas as paisagens transformam-se constantemente, tá? Elas transformam tanto pela ação do homem como pela ação da própria natureza ou pelo estado que está naquele momento. Está de dia, está de noite, está de sol, está chovendo, tá bom? Se você está vendo pessoalmente, se você está vendo através de uma foto, tudo isso muda. Você se lembra de observar a paisagem como as da foto a seguir? Conversa aí, vamos pensar. Aqui nós temos a Rua do Centro de Belém, no Pará, em 2015. Aqui nós temos uma plantação de manga em Sobradinho, Bahia, em 2016. Aqui abaixo nós temos o pôr do sol e barcos no Rio Paraíba, em Cabedelo, na Paraíba. Olha só, são tipos diferentes de paisagem. Observar as paisagens. Você se lembra de observar a paisagem como as da foto a seguir? Você lembra que você observou de repente um movimento na rua? Que você observou uma plantação? Que você observou um rio, né? Com barcos, com pessoas ali? O que você lembra aí? Vamos lá para a próxima página. Vamos lá ver então, pessoal. O que a gente percebe aqui agora? Que algumas paisagens existem elementos que levam anos ou mesmo décadas para passar por algum tipo de mudança. São exemplos disso as rochas expostas apenas à ação da natureza e a vegetação
de um parque onde o desmatamento é proibido. Então, ele continua muito tempo tendo do mesmo jeito. Também há casos em que certas construções podem ficar anos sem reformas ou sem grandes modificações. Por isso, muitos lugares apresentam hoje elementos que já estavam presentes em sua paisagem no passado e que pouco mudaram. Um exemplo disso a gente vai ver aqui na atividade 2. Olha só. Com um colega, compare as fotos. Então, você vai comparar em casa. Essa aqui é a foto da Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte. E essa também é uma foto da Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte. Por que 7 de setembro? Porque 7 de setembro foi a data que foi declarada a independência do Brasil, de Portugal, em 1822. Lembra que nós falamos lá no início, o período colonial, lá em História? Quando Portugal ainda era que comandava aqui, então era período colonial, quando Portugal administrava. Quando o Brasil declarou a sua independência e passou a assumir as suas decisões, sendo tudo resolvido por aqui, isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Então, essa praça aqui de Belo Horizonte leva esse nome em homenagem a essa data tão especial, onde nós adquirimos a nossa independência, tá? O que a gente percebe? Na letra A, qual é a data de cada foto? Que paisagem elas retratam? Qual é a data? A data da foto A é 1949 e a data da foto B, 2014. Que paisagem elas representam? A Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Isso que você vai colocar aqui na questão da letra A. Depois, que elementos permanecem nessa paisagem de uma data a outra? Que elementos aparecem apenas na foto mais recente? Por exemplo, quando a gente vê aqui, ó, esse marco aqui no meio da foto, é desde o início, né? Que chama de obelisco, tá? 1949 já estava lá. E 2014 continua. A construção desse prédio, olha, se vocês observarem, esse prédio é a mesma daqui, tá? Esse outro prédio aqui também, ó, é o mesmo prédio construído lá, aquele mais alto lá de trás, não esse aqui da frente. Aí você vai dizer assim, ah, professora, lá em 1949 tinha umas montanhas atrás, aqui não tinha. A diferença não é que aqui não tinha mais, é que essa foto aqui, ela foi tirada mais de cima, mas pegando, como que a gente diz, né, numa visão oblíqua, que a gente vai ver daqui uns dias, pegando mais lateral, assim, de cima, mas meio lateral, então pegou as paisagens. Essa aqui tá uma paisagem quase que na horizontal, essa da segunda aqui tá uma paisagem quase que na horizontal, então não dá pra gente ver as montanhas lá atrás, né, igual aqui, ó, e aqui não aparece, mas não é que deixaram de existir, ela simplesmente não aparece nessa foto. O que a gente percebe é que antes tinha mais vegetação e agora tem menos, né? Mas aqui, por exemplo, essa passarela que tem aqui, a gente consegue ver apenas em 2014, lá em 1949 ela não aparece, tá? Alguns prédios, esse monumento, né, que a gente falou, algumas árvores, a faixa de pedestre. Outra coisa que a gente não viu nessa primeira foto foram os carros, aqui a gente já vê, certo? Então são mudanças que aconteceram aí na paisagem com o passar dos anos, né, das décadas aí. Você vai colocar aí quais mudanças. Agora, quais mudanças mais chamaram a sua atenção e por quê? Qual dessas mudanças aí que mais chamou a atenção? Lembrando também que aqui a foto foi tirada em preto e branco, aqui já tinha foto colorida. Levantem hipóteses para explicar as mudanças que podem ser percebidas pela comparação das fotos. Então você vai olhar aqui quais hipóteses que você levanta aí que pode explicar as mudanças que são percebidas na comparação das fotos. Será que aumentou a quantidade de população? Será que evoluiu as construções? Você vai dizer aí por que você acha que teve
essa mudança na paisagem, tá bom? Então, lembrando, as paisagens sofrem alterações, sofrem transformações constantemente. Às vezes, mudança na forma como nós a percebemos, dependendo, né, se está sol, se está chovendo, se está de noite, se está de dia, ou mudanças que vão acontecendo literalmente, às vezes pela ação do tempo, né, pela ação da natureza, e às vezes pela ação do homem. Aqui a gente percebe muito a transformação pela ação do homem, presença dos carros, da faixa, de novas construções, né? Tudo isso vem aí trazendo pra gente essa ideia de que com o tempo as paisagens vão mudando, tá bom? É isso daí, beijo pra vocês, fiquem com Deus, até amanhã.